Fim do avivamento em Esbjerg. Shalom, querido seguidor do nosso canal Na Pegada de Yeshua. Na verdade, esse vídeo nós já poderíamos ter feito assim talvez há uns 10 dias, não é? Ou mais. Nós fizemos um vídeo aí lá para o começo do mês de fevereiro, não é? Sobre o avivamento em Esbjerg, né? E essa região, não é, do norte dos Estados Unidos, não tem muito histórico assim. Tem algum mover, mas hoje em dia existe o Bible Belt, que é exatamente o cinturão bíblico, é mais ao sul, onde tem mais concentração de crentes. Mas lá, para os idos da década de 50, 60, houve um mover a partir do Kentucky, que é exatamente o estado de Esbjerg, não é? Através de um grande homem de Deus, chamado William Branham, que Deus moveu poderosamente, não é? Aí no estado do Kentucky, não é? E houveram as campanhas de cura nesse período, tendas de cura, e eram muito fortes, realmente um mover de avivamento com todos os elementos. Já a questão de Esbjerg, eu quero reconhecer assim que a gente chamou de avivamento, né, o mover de Esbjerg, por uma questão de ética, de respeito, para não sermos assim uma pessoa, alguém que estava discordando e fazendo algo assim que ia de encontro com a maioria do povo de Deus que estava animado. E eu realmente reconheci como um avivamento. Mas logo após isso, alguns pastores vieram conversar, tirar dúvida e ver o que eu achava. E eu comecei a observar, eu com meu filho, ter comunhão, orar também, compartilhar na igreja. O que aconteceu em Esbjerg foi super válido, algo maravilhoso, algo da parte de Deus. Se a gente fosse chamar, dar um codinome ao avivamento de Esbjerg, a gente ia chamar assim, o despertamento do caráter, não é? O avivamento do caráter. Hoje eu sou mais tendencioso a chamar o mover de Esbjerg de um despertamento do que um avivamento. Um povo cheio de caráter, cheio de cuidados e cheio de ética, um povo que começou um despertamento a partir de duas bases maravilhosas, a oração e a segunda base é a premissa de Cristo aparecer através do amor de Cristo. A primeira mensagem que despertou, que startou esse despertamento em Esbjerg foi exatamente sobre pregar sobre o amor de Cristo. Então, por isso, o caráter, a perspectiva do caráter, do mover, do despertamento de Esbjerg é coisa perfeita de Deus. Depois eu fiquei sabendo que eles tinham uma outra premissa muito boa, positiva, que era evitar que pessoas de grandes nomes pudessem ter voz ali com o microfone, tanto para pregar como para louvar. Então, esse foi um outro princípio muito bonito. Mas em Esbjerg também houveram excessos que a gente pode aprender, pontos que não são tão positivos. E por causa desses pontos, eu hoje reconheceria Esbjerg mais como um despertamento do que como um avivamento. E esse despertamento é super válido, porque hoje existem outras universidades se movendo, outros focos de fogo, por assim dizer, nos Estados Unidos e fora. Já ouvimos até algum mover em Santa Catarina, aqui no Brasil. Enfim, é algo de Deus, é algo lindo, muito oportuno ali que aconteceu na América, ali no Kentucky, no estado do Kentucky, em Esbjerg. Mas os excessos precisam ser observados, não é? Primeiro, o excesso que eu queria, assim, fomentar, né? O excesso de especuladores, o excesso de pessoas que começaram a sair de seus países, principalmente aqui no Brasil, para ir lá saber, não é? A gente sabe que as motivações são muitas, motivações positivas, de uma sede de busca de ver o fenômeno, mas também tem o excesso dos analistas, as pessoas que saíram para bater o martelo, para chancelar com o seu selo de qualidade, é avivamento ou não. Então esses aí, motivação totalmente errada. Confesso que com o meu recurso financeiro eu não iria a Esbjerg conferir nada. Dava para ver que é algo de Deus, mas não com uma pegada, vamos dizer assim, essencial de avivamento, mas de despertamento. Quando nós fizemos o vídeo, a gente estava falando realmente como um avivamento, até mesmo para reconhecer, para dinamizar, para fomentar no meio dos irmãos,
no meio da igreja de um modo geral, que está nas redes sociais, por uma questão ética, todos reconheceram como avivamento. Não sou eu que vou aqui dizer, não é avivamento, não, eu não tenho essa condição. Mas então, esse primeiro excesso de pessoas indo para lá de maneira especulativa foi um excesso. Um outro excesso é a questão da tecnologia. Nós temos aqui na igreja há 10 anos o UFA, caminhando para o 11º ano. O UFA é a Unidade de Fome de Avivamento. É uma concentração de jovens e pessoas de um modo geral famintas. E nós anualmente nós concentramos aproximadamente 600 a 700 pessoas. E realmente existe uma premissa que nós não abrimos mão há 11 anos. Jejum de tecnologia. A gente não permite, a gente confisca na entrada. É 0800, mas a gente confisca na entrada os celulares, porque precisa ter, quem quer estar no UFA precisa ter 72 horas de jejum de tecnologia. Então as pessoas não têm acesso ao celular. No contexto aí de Asbury, eu acho que eles não tiveram essa questão, essa preocupação de controle, ou se tiveram foi posteriormente. E aí as pessoas começaram a colocar aleatoriamente alguns vídeos e houve um desgaste nessa parte aí tecnológica. Eu acho que os avivamentos que não ficavam refém da tecnologia, desculpe eu ser um pouco saudosista, eles tinham um selo de autenticação melhor, porque quem fazia a mídia não era a rede social, mas era o fogo de Deus. Como aconteceu nas Ilhas Hébridas, as pessoas iam para ver o que estava acontecendo nas Ilhas Hébridas, e quando perguntavam onde é o lugar do avivamento, as pessoas que não eram cristãs diziam, siga o fogo, e isso era o bastante. É bem diferente, não é? Então esse aspecto dos exageros dos especuladores, número 1, o aspecto do exagero da tecnologia, número 2, também o aspecto do exagero da música. Eu acho que a música é importantíssima num propósito de avivamento, mas a música não pode ser um recurso para preencher alguns momentos onde não se tem um direcionamento. Se não se tem um direcionamento, é preciso parar, é preciso orar, é preciso ficar em silêncio, é preciso dar voz, dar um microfone a quem tem uma direção profética, é preciso alguém com direção para presidir, com temor. Eu acho que nada disso faltou em Asbury, mas sobrou um pouco de música em si, a música todo o tempo como aquele gatilho, aquele recurso para não ficar sem o que fazer. Então eu percebi um pouco de excesso na música. Uma outra coisa que eu também percebi é que os vídeos que eram mais aleatórios, vamos dizer, os vídeos que eram mais secundários de Asbury, tinha mais fogo do que os vídeos que ficavam ali na centralidade da capela. Porque esses vídeos, vamos dizer, os vídeos, entre aspas, amadores de Asbury, eram os vídeos que os jovens estavam testemunhando. Então eu acho que Asbury podia ter dado mais voz aos jovens, mais microfone aos jovens. Então o excesso de cuidado dos mais velhos. Então eu acho que o mover começou com aqueles jovens. Então era preciso dar mais credibilidade, dar mais espaço para os jovens, não é? E o que falta como elemento de avivamento, a nível dos avivamentos que aconteceram na história, que falta em Asbury? Moveres sobrenaturais, moveres de cura, não é? Tudo isso não descredencia Asbury enquanto despertamento, mas como um avivamento genuíno, de acordo com os eventos da história, precisaria desse perfil. Me parece que o mover do sobrenatural, do Pentecoste, das línguas, ele era bem comedido também, de acordo com a própria tradição histórica daquela localidade. Então eu quero concluir esse vídeo dizendo que valeu demais o despertamento de Asbury, mas nós continuamos ainda buscando um avivamento poderoso, genuíno. Como é que finda Asbury? Simplesmente a diretoria disse, não dá mais para a gente esperar, vamos concluir, e a diretoria da universidade disse, vamos concluir, nós cremos que Deus pode mover em outros lugares, em outras universidades, e amém. Aí fica a pergunta, se de fato fosse um avivamento poderoso, que Deus desceu, o homem poderia parar? Como os outros avivamentos na história, quem parou, não é?
Então, é claro que Deus não divide a glória dele com ninguém. Em algum momento vai parar, mas quem para são diretores. Então foi um despertamento maravilhoso, mas se o poder de Deus estivesse ali de maneira assim contínua e com a cabode de Deus, a cabode é a glória no nível que se instaura a cabode, não é a Shekinah que fica e sai. Então se a cabode de Deus estivesse de fato ali de maneira poderosa, ninguém conseguia nem estar de pé, como aconteceu lá na inauguração do Templo de Salomão e como aconteceu nos avivamentos posteriores também, que só se acaba quando o Espírito Santo resolve mover e pousar e descer sobre outro contexto, né? Eu creio que lá no Pentecoste, de Atos capítulo 2, de Atos capítulo 10, de Atos capítulo 8 e Atos capítulo 19, não teria diretor que parasse, não é? Então fica essa lição, que Deus possa nos edificar, que a gente ame esse episódio, essa página da Igreja do Senhor nesses tempos. Os Estados Unidos estavam precisando desse despertamento de Esdras, mas ainda estamos garimpando um avivamento poderoso da parte do Senhor. Como diz a canção, ó, se você fendesse os céus apenas mais uma vez. Shalom, Jesus abençoe. Deixe seu comentário, deixe aí o seu like, compartilhe e ative o sino. Compartilhe com alguém querido que também tem sede de avivamento como eu, como você. Shalom.